Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dará, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos a verdade do Senhor. Te pedimos também, Pai, que o Teu Espírito Santo possa atuar nesse momento, consolando os nossos corações através da Tua palavra, nos corrigindo também contra os nossos pecados, nos orientando e mostrando para cada um de nós aquilo que nós devemos ter e fazer. Te pedimos também, Pai amado, que a Tua palavra traga esperança para todos nós, esperança para a nossa vida, para a nossa alma, traga consolo e avivamento. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, nos faz contemplar as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando se fala sobre a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Jesus, muitas especulações aparecem sobre esse evento, sobre essa situação. Muitos falam coisas que não estão na palavra, outros retiram aquilo que está na palavra. Muito filme até mesmo foi produzido em torno dessa especulação sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto que fala especificamente sobre essa vinda, sobre a volta de Cristo. E esse texto especificamente está tratando sobre o Cristo que vem, mas sobretudo a esperança que brota dessa verdade da volta do Senhor Jesus, dessa esperança gloriosa que vem do Evangelho de Cristo Jesus, desse retorno de Cristo Jesus. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, a primeira carta escrita por ele aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Paulo, na verdade, elogia essa igreja, né, na primeira parte da carta, no capítulo 1. Paulo, ele dá graças a Deus por essa igreja, porque essa igreja ora por ele, porque essa igreja tem uma operosidade na fé, uma abnegação no amor e uma firmeza também na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está descrito no capítulo 1 dessa carta, no versículo 3. Paulo elogia essa igreja. Contudo, havia, de uma certa forma, também uma compreensão equivocada sobre a vinda de Cristo, uma especulação sobre o retorno de Cristo. Até mesmo havia naquela igreja alguns grupos que diziam que Cristo já tinha voltado, veja bem, né? Havia também outras pessoas que diziam o seguinte: Cristo vai voltar daqui a pouco,
então não é necessário trabalhar mais, não é necessário mais cumprir com as responsabilidades sociais. E havia até mesmo gente naquela igreja que não ia para o trabalho, porque achava que Cristo ia voltar no outro dia. Então não dizia o seguinte: se Cristo vai voltar no outro dia, então não é para que trabalhar, para que se envolver com as coisas desse mundo. E Paulo então vai corrigir isso. O apóstolo Paulo vai orientar aqueles crentes sobre a verdadeira volta de Cristo e sobre a verdadeira esperança, sobre a gloriosa esperança da volta de Cristo, que é a gloriosa esperança do Evangelho, a esperança que nós temos no Evangelho. E essa pergunta que também posso fazer para você: qual é a sua esperança? Será que você tem essa gloriosa esperança do Evangelho? Qual a esperança que move o seu coração? Qual a esperança que de fato traz consolo para a sua alma? Qual é a esperança que de fato sossega a sua vida, aquieta as suas inquietações, as turbulências da sua alma? Qual a esperança que você tem? O apóstolo Paulo, portanto, está falando dessa esperança, inclusive no capítulo 4, no texto que lemos. Paulo diz o seguinte, versículo 13: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo, portanto, está falando da esperança gloriosa do Evangelho, para que aqueles crentes não fiquem infelizes ou tristes como aqueles que não têm esperança. Eu gostaria, portanto, de apresentar a gloriosa esperança do Evangelho e quais são essas marcas ou essas características da gloriosa esperança do Evangelho, que traz alegria ao nosso coração, que consola a nossa alma, que traz propósito para nós vivermos hoje, para nós vivermos a cada dia para a glória de Deus, para termos coragem para viver a vontade de Deus. Que esperança é essa gloriosa do Evangelho? Primeira verdade, meus irmãos, é que nós temos essa gloriosa esperança. Nós temos essa esperança porque temos a palavra do Senhor. Primeira verdade é essa gloriosa esperança do Evangelho repousa sobre as nossas vidas, porque em primeiro lugar nós temos a palavra do Senhor. E é isso que em primeiro lugar o apóstolo está falando aqui. Não especificamente sobre as coisas do fim e sobre a esperança que vem sobre nós em relação à vida futura, mas Paulo está falando de uma esperança bem presente nos nossos dias hoje, que é a palavra do Senhor. Veja o que diz o versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, versículo 15: ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Qual é a base dessa esperança? É a palavra do Senhor. Qual é a fonte dessa esperança? É a palavra do Senhor. O que é que o apóstolo Paulo aqui está declarando? Está declarando a palavra do Senhor. Ele não está aqui inventando coisas a respeito do fim. Ele não está dizendo de modo imediato que a nossa esperança está em alguma coisa relacionada ao fim, mas de imediato Paulo aqui está declarando a palavra do Senhor. Logo do começo, no começo da carta, quando o apóstolo Paulo já diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, isso aqui já é palavra do Senhor. Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para ser boca de Deus
revelação de Deus para o seu povo, para o povo de Deus, para a igreja. Então, de imediato, nós temos a esperança porque temos essa palavra, a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando Paulo, no versículo 3, orienta aos crentes em relação à esperança que temos, ele está orientando porque ele está ali falando da parte do Senhor. E o versículo 15 é a chave para essa verdade. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Tudo aquilo que ele vem falando antes é palavra do Senhor. E ele continua dizendo, ainda nós declaramos por palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos esperança gloriosa do Evangelho, porque nós temos a palavra do Senhor. Porque é essa palavra que nos orienta, é essa palavra que nos dirige, é essa palavra que nos consola, é essa palavra que nos aviva, é essa palavra que nos levanta, é essa palavra também que confronta os nossos pecados, é essa palavra que confronta as nossas desesperanças, mas é essa palavra também que nos encoraja, é essa palavra que traz propósito para a nossa vida, é essa palavra que nos dá motivo para vivermos. Um dos grandes problemas que tem causado depressão na vida de muitas pessoas hoje em dia é a falta de sentido para viver. Pessoas que entram em crises existenciais por não terem mais sentido na vida. Contudo, quando nos deparamos com a palavra do Senhor, essa palavra apresenta-nos um sentido de viver para a glória de Deus, de viver cumprindo a sua missão aqui nessa terra, de vivermos os propósitos dele para a nossa vida, o chamado dele para a nossa vida. E foi justamente isso que Paulo disse, escrevendo a sua carta para Timóteo, um jovem pastor que estava em crise, meio perdido em relação à sua vida ministerial. E Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, ele diz justamente isso, que o Evangelho traz sentido para a vida. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz, versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Paulo está apresentando para Timóteo um propósito de vida, sentido de vida, mediante a palavra de Deus. Ele está dizendo, foi esse Evangelho que nos chamou, que nos vocacionou para vivermos assim, deste modo, em Cristo Jesus. E Paulo tem total convicção de quem ele é e do seu sentido da vida mediante a palavra, quando ele diz no versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, nós temos esperança porque essa palavra de Deus traz sentido para a nossa vida, nos chama, nos vocaciona para algo sublime, e até mesmo sofrendo
Por causa do Evangelho, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, mas eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos, irmãos, em quem nós cremos. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Nós sabemos o sentido da nossa vida em Cristo. E nós sabemos, meu querido irmão, que esta palavra, portanto, tem trazido esperança para a nossa vida. Amém? Essa palavra tem trazido esperança para a nossa vida. Nós temos, portanto, esperança porque temos a palavra do Senhor. E aqui um ponto importante: essa palavra não é uma palavra revelacional hoje, é uma instrução para nós, né? Não é uma palavra revelacional hoje, no sentido de alguém que foi enviado por Deus e vai dizer para você a palavra de Deus, algo novo, uma novidade. Não é isso, mas a palavra do Senhor é esta, irmãos. Esta é a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Temos esperança porque temos a Bíblia, porque temos a palavra, porque entendemos a sua verdade, porque o Espírito Santo tem revelado para nós, iluminando o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos as verdades do Evangelho. Nós temos esperança porque essa palavra preenche a nossa alma. Temos esperança porque quantas vezes Deus falou conosco aqui nessa igreja, nos orientando. Quantas e quantas vezes saímos daqui da igreja convictos da voz do Senhor. Quantas e quantas vezes nós chegamos aqui com dúvidas, chegamos aqui com questões, com perguntas, mas a palavra do Senhor vem sobre nós, nos orientando, nos consolando, respondendo às nossas questões, respondendo às nossas dúvidas. O pastor nem sabe da sua vida, mas as suas questões foram respondidas pela pregação do Evangelho. É a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo até mesmo disse aos Gálatas: se vem um anjo vindo do céu e pregue uma palavra que seja contrária a esta, que seja anátema, que seja maldita, porque somente esta palavra traz esperança do Senhor, porque somente esta palavra é a palavra de Deus. Segunda verdade, meus irmãos, temos esperança gloriosa do Evangelho, porque sabemos que o Senhor voltará. Nós temos esperança porque sabemos que o Senhor voltará. No final do versículo 13, Paulo diz: eu não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. E aí no versículo 14 ele vai falar sobre essa volta. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, versículo 15, isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo está dizendo, portanto, que Cristo voltará. Os vivos, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que Paulo, portanto, está falando, é que haverá acontecimentos finais na história da redenção que são oriundos desse momento único que é a volta de Cristo. Tudo está aqui girando em torno da segunda vinda de Cristo Jesus. E a base para Paulo argumentar isso é a sua primeira vinda, porque no versículo 14 ele diz: cremos que Jesus primeiro morreu, que Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Cristo Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Em outras palavras, o apóstolo está falando: assim como Jesus Cristo veio
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Assim como ele veio, também temos a convicção que ele também um dia voltará. Quando a gente olha para as palavras de Lucas, descrevendo o relato da subida, da ascensão de Jesus Cristo, você percebe essa promessa também da segunda vinda. Abra rapidamente a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Deixa a sua Bíblia marcada em 1 Tessalonicenses 4, mas abra rapidamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6, veja o que diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Lucas aqui relatando esse momento de Jesus com os discípulos vendo Jesus subindo. Então a palavra veio e disseram para eles: por que é que vocês estão olhando para as alturas? Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês estão vendo subir. Então, do mesmo modo que Jesus Cristo subiu aos céus, Cristo também um dia voltará dos céus. E é exatamente isso que Paulo aqui está descrevendo: os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. Versículo 16: descerá dos céus. Meus irmãos, a nossa esperança é que um dia Cristo irá voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Como diz a própria palavra, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, Cristo voltará. A nossa esperança, portanto, está firmada não nas coisas deste mundo, mas a nossa esperança está firmada em Cristo e no Cristo que voltará. Meus irmãos, eu digo isso porque quantos de nós não depositamos a esperança no dinheiro? Quantos de nós não depositamos a nossa esperança em nosso trabalho? Quantos de nós não depositamos a nossa esperança até mesmo na nossa própria saúde, no nosso corpo, no nosso estado? Quantas pessoas não depositam a esperança nas coisas deste mundo? Mas as coisas deste mundo são passageiras. Essas coisas vão passar, até mesmo, né? A nossa vida, a nossa saúde também a cada dia vai o quê? A gente está envelhecendo.
Uma vez o pastor Erivaldo pregando aqui disse assim, que se você passar um dia sem se banhar, sem tomar banho, você vai começar a feder. Eu me lembro disso porque foi uma palavra bem forte. Quando uma pessoa não toma banho, não passa um perfume, essa pessoa vai começar a ter um mau cheiro, não é? Imagine um dia, 2 dias, 3 dias sem tomar um banho. O mau cheiro vai ser horrível, vai ser insuportável. Mas por que isso acontece? Porque o nosso corpo está envelhecendo, o nosso corpo é podre, é manchado pelo pecado. Nós estamos fadados à morte. Viemos do pó e ao pó retornaremos. De tal modo que a nossa esperança não pode estar, nem deve estar em nós mesmos. Onde está a nossa esperança? Em quem está a nossa esperança? A nossa esperança está no Senhor, que voltará para nos buscar. A nossa esperança está no Cristo, que voltará. Por mais que o corpo envelheça, por mais que as coisas passem, Cristo jamais passará. Cristo jamais envelhecerá. A sua palavra é eterna. As suas promessas são fiéis e toda a sua palavra vai se cumprir, dada a ordem, ressoada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus Cristo Jesus para buscar o seu povo. Essa é a nossa esperança. Não pense, querido, que você, alimentando a sua esperança com as coisas deste mundo, você vai se esquivar ou vai ganhar algo. Não, porque a nossa esperança deve ser alimentada com Cristo, com a palavra e com Cristo que voltará. Não adianta viver numa vida de fantasias. Eu estou dizendo isso para você. Não adianta você colocar essa verdade de lado e viver mantendo a sua esperança nas coisas deste mundo, porque um dia essa fantasia que você vive vai acabar. Um dia você vai se deparar com a morte. Um dia você vai se deparar com crises financeiras. Um dia você vai se deparar com problemas. E mais que isso, um dia você vai se deparar com Cristo Jesus voltando. Portanto, não adianta você viver no mundo de fantasia, achando que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. Assim como Cristo veio da primeira vez, Cristo virá também de uma segunda vez para buscar o seu povo. E quando Ele voltar, esteja preparado, esteja em comunhão com Deus, esteja preparado na palavra, preparado diante do Senhor. Não fique como aqueles que não têm esperança. Não fique entristecido, vivendo no mundo de ilusão, de fantasias, como aqueles que não têm esperança. Pelo contrário, esteja preparado para a volta de Cristo, esteja preparado na palavra para a volta do Senhor, porque um dia isso vai acontecer e você estará diante de Deus. Cristo voltará e essa é a nossa esperança. A primeira verdade é essa, irmãos, é que temos a palavra. A segunda verdade é que temos a convicção que Cristo voltará, sabemos que o Senhor voltará. E a terceira verdade é que estaremos para sempre com o Senhor. Temos a gloriosa esperança porque sabemos que para sempre estaremos com o Senhor. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro
do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com quem? Para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Paulo, portanto, está afirmando aqui essa verdade da nossa esperança, que temos uma gloriosa esperança, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor. Há um relato aqui das verdades relacionadas à volta de Cristo. Veja o que diz o versículo 15: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra, a ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na volta de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem em vida, com vida nesse momento, irão contemplar Cristo voltando nos ares e os mortos ressuscitando e subindo, indo se encontrar com quem? Com o Senhor, nos ares. O versículo 17, portanto, diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É algo muito sublime, vai ser um dia maravilhoso. Paulo aqui está descrevendo em palavras, mas é algo que vai além, muitas vezes, da nossa própria imaginação de como vai acontecer. Mas o relato é esse, que na vinda de Cristo, os mortos vão ressuscitar primeiro, os que ficarem, os vivos, serão arrebatados, vão se unir todos juntos nos ares com Cristo. Todo mundo vai subir com Cristo, os crentes, irmãos, né? Os crentes, os que estão em Cristo. Veja, os mortos em Cristo, os vivos em Cristo, seremos todos juntos ali reunidos, estaremos subindo nos ares ao encontro de Cristo. Irmãos, aqui é o encontro triunfal, é o encontro do noivo com a noiva, do Cordeiro Jesus com o seu povo, com a sua igreja. Imagine você voar nos ares ao encontro de Jesus, se unir com a igreja que já está no céu, porque os mortos ressuscitarão primeiro, se unido com aqueles que já partiram em Cristo, uma grande família reunida com o Senhor nos ares, nas nuvens. Os estudiosos, comentando esse texto, eles afirmam que Cristo está voltando, os mortos ressuscitaram primeiro, então estão com eles, e nós estaremos junto com eles depois. Estamos vindo, é como se a igreja estivesse descendo, e é nesse tempo que estaremos habitando, iremos habitar, melhor dizendo, em um novo céu, em uma nova terra, descrita pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 21, como a nova Jerusalém, onde todo o universo será recriado, em novo céu e nova terra, e então habitaremos para sempre com o Senhor. Paulo, portanto, diz: estaremos para sempre com o Senhor. Uma exclamação para cada um de nós: a nossa esperança não está porque estaremos em um lugar maravilhoso, em ruas de ouro, em uma nova Jerusalém, em um lugar que não tem mais dores,
morte. Não é por causa disso a nossa esperança, mas a nossa esperança está porque estaremos com o Senhor, porque estaremos com Cristo. O resto é adendo do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Veja, eu não estou aqui querendo dizer que aquilo que Cristo está dizendo que vai acontecer não é bom. Não é bom, sim, é maravilhoso você receber essas promessas de Deus, habitar em um lugar onde não tem mais pecado, estar em um ambiente onde não tem mais a mancha do erro, da transgressão, estar em um lugar onde não teremos mais dores, onde morte não vai existir. Isso é maravilhoso. Contudo, maior ainda, bem maior, é estarmos na presença de Cristo. Tudo isso vai acontecer por causa da presença de Cristo. O paraíso é paraíso não por causa da arquitetura, não por causa do que tem lá, mas por causa de Cristo, porque Ele está lá, porque Ele estará para sempre conosco. Essa é a nossa esperança, de um dia vermos a face do nosso Senhor Jesus, de darmos um abraço no nosso Salvador, de reconhecer Ele, aquele que morreu por nós, que se entregou por nós, que ressuscitou, que nos redimiu, que nos salvou, de estarmos na presença dEle por toda a eternidade. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21, que Ele não vai nos visitar, Ele estará conosco, morará conosco, habitará conosco para todo o sempre, e a nossa esperança, portanto, está firmada nele, no Senhor. Temos esperança, porque estaremos para sempre com o Senhor. Claro, as outras verdades virão. Você terá um corpo glorificado. Aí sim o seu corpo não vai mais envelhecer, não vai ficar mais manchado pelo pecado, a morte não vai mais visitar o seu corpo. Aí sim você vai estar em um lugar onde não tem mais pecado. Certamente você estará em um ambiente totalmente glorioso, maravilhoso, é novo céu, nova terra. Não haverá mais dores, luto. Todas as tragédias ocorridas pelo pecado não vai existir. Tudo isso é verdade, mas tudo isso provém de um ponto central: é porque Cristo estará lá, é porque estaremos com Ele. E aí está o fundamento dessa esperança, que é o Senhor Jesus. A nossa esperança, portanto, ela está baseada nessas verdades, que são as verdades da gloriosa esperança do Evangelho. Primeiro, temos a palavra do Senhor. Segundo, sabemos que o Senhor voltará. E terceiro, estaremos para sempre com o Senhor, com Cristo. Portanto, no versículo 18, ele dá aqui uma palavra para os irmãos, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Receba consolo, meu querido irmão, da parte de Deus, porque a despeito de todos os seus sofrimentos, um dia Cristo voltará para cessar tudo isso. Receba consolo da parte do Senhor, porque a despeito de todas as crises que você enfrenta, saiba que você tem a palavra de Deus, e essa palavra te orienta, te conduz, te consola, te encoraja. Receba, meu querido irmão, consolo da parte de Deus, porque um dia você estará para sempre com o Senhor, porque um dia você vai morar no céu, na gloriosa promessa. Receba consolo da parte do Senhor, porque por mais que os ímpios prosperem nesse mundo, esse mundo é passageiro. Tudo isso que nós vemos vai passar, tudo isso que nós contemplamos irá passar, é passageiro. Um dia tudo isso vai passar, um dia tudo isso será totalmente mudado. Portanto, receba consolo da parte do Senhor, porque o seu tesouro não está neste mundo, não está nessa terra,
mas o seu tesouro está no Senhor, e um dia Ele voltará. Receba consolo, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, da parte do Senhor, porque o seu coração está totalmente associado com a eternidade. A vida aqui é muito rápida e passageira, que não se compara com a eternidade que virá. Um dia vamos entrar nos portões eternos, um dia vamos entrar na Nova Jerusalém, um dia passaremos a estar lá por toda a eternidade. Portanto, receba consolo da parte do Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar.